Sempre que a gente pensa na Inglaterra da virada do século XIX, a primeira imagem que vem à cabeça é quase automática, né? Ah, com certeza. Aquela coisa dos salões de baile suntuosos. Exato. Candelabros reluzentes que banham de luz aqueles vestidos esvoaçantes de seda, sorrisos polidos, reverências perfeitamente coreografadas. A música clássica preenchendo o ar. É uma pintura bucólica, né? É sim. Um cenário de encantamento onde a maior preocupação parece ser, sei lá, descobrir com quem será a próxima dança. Mas hoje nós vamos rasgar essa pintura. Eu adoro quando a gente faz isso. Porque, mergulhando fundo na história de Orgulho e Preconceito, essa obra-prima monumental da Jane Austen, fica muito claro que por trás das xícaras de chá e das conversas amenas, existe uma arena impiedosa. Sabe, é fascinante e até um pouco assustador, na verdade, quando começamos a arranhar essa superfície dourada. Nossa, muito. A narrativa que sobreviveu no nosso imaginário coletivo, que foi parar no cinema tantas e tantas vezes, é a de um romance adorável, cheio de suspiros e olhares furtivos entre damas e cavalheiros. Mas a realidade retratada ali, se a gente olhar bem de perto... É, na essência, um thriller de sobrevivência. É uma batalha travada em salas de estar. Totalmente. Onde as armas não eram espadas. Não. Eram sorrisos calculados e fofocas destrutivas. Sob aquele verniz da etiqueta mais fina, vidas inteiras estavam sendo negociadas, moldadas por um medo constante. A autora não estava escrevendo apenas sobre o amor. Ela estava documentando uma guerra silenciosa. O que quase ninguém sabe é que o motor real de absolutamente todas as decisões, de cada conflito e reviravolta dessa história imortal, não era o coração batendo mais forte por uma paixão arrebatadora. Longe disso. Era o mais puro, gélido e paralisante desespero econômico. O universo dessa história não é uma simples comédia de costumes. É um retrato cortante de um mundo projetado milimetricamente para aprisionar mulheres. E que prisão elegante e terrível, né? Sim. E para entender esse aprisionamento, a gente precisa olhar para a família no centro de tudo isso. A família Bennet. Um pai, uma mãe e 5 filhas. Nenhuma figura masculina entre os herdeiros diretos. E é aqui que a guilhotina invisível aparece. Guilhotina invisível é o termo perfeito, porque essa guilhotina tem um nome jurídico que, na época, era um verdadeiro pesadelo. O famoso morgado. Exatamente, o morgado, ou entail in English. Vamos tentar entender como isso funcionava na prática, porque é o coração do terror psicológico da trama. A propriedade da família Bennet, a casa onde elas moram, a terra que gera a renda deles, está legalmente amarrada a um herdeiro do sexo masculino. Ou seja, o Sr. Bennet não pode simplesmente deixar a casa para a esposa ou para as filhas no testamento. A lei proíbe. A lei literalmente diz não. Então pensa comigo. Se o Sr. Bennet tiver um ataque cardíaco e falecer amanhã de manhã, o que acontece com essas 6 mulheres à tarde? Elas perdem tudo. Literalmente tudo. Elas não têm o direito de herdar o próprio teto. É chocante. A casa, os móveis, a renda de onde tiram o sustento, tudo passa imediatamente para as mãos do parente homem mais próximo, que no caso da história é aquele primo distante, insuportável, o Sr. Collins. Ah, o Sr. Collins. Dá arrepio só de lembrar. Imaginem a cena, você acorda de luto pelo seu pai e no mesmo dia descobre que está desabrigada, sem um centavo no bolso e dependendo da caridade de parentes ou de estranhos para não morrer de fome nas ruas de Londres. Nossa, essa era a realidade concreta e diária delas. Isso traz uma camada de crueldade que beira o insuportável, não acha? Com certeza. Faz o peito apertar só de imaginar. Sim, a ansiedade de viver sob esse teto. Como é possível dormir à noite sabendo que a sua segurança física, a sua comida e o seu abrigo dependem exclusivamente de um coração idoso continuar batendo? É um suspense constante. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga a Sra. Bennet, a mãe das 5 garotas. Porque, na cultura pop, ela é frequentemente retratada como uma figura cômica. Assim, uma mulher histérica, fútil, obcecada por casar as filhas. Exato. Mas se pararmos para analisar o cenário... Ela é a única pessoa na casa que está em pânico absoluto com a realidade que se aproxima. É uma constatação brilhante.
O desespero da mãe em arranjar maridos ricos para as filhas não é futilidade. Não, é a visão aterrorizante da miséria absoluta batendo na porta de casa. É o bote de um animal acuado tentando salvar as próprias crias. Perfeito. E nesse mundo de regras implacáveis, a caça a um marido não tinha absolutamente nada a ver com almas gêmeas ou passeios românticos no campo. De jeito nenhum. O casamento era a única profissão disponível para uma mulher de boa família. Era um contrato financeiro, a única ferramenta de sobrevivência e mobilidade social. Sim, e isso me faz pensar em uma das personagens mais fascinantes e até trágicas dessa dinâmica toda. A Charlotte Lucas, que é a melhor amiga da protagonista, Elizabeth Bennet. Ah, a Charlotte. Ela é um estudo de caso espetacular sobre a condição humana sob pressão extrema. Sim, ela tem 27 anos, né? 27 anos. O que na época, vamos lembrar, a colocava na perigosa categoria de solteirona. E a família dela não tem uma grande fortuna. E a Charlotte não tem ilusões românticas. Ela é dolorosamente lúcida. Lúcida até demais. Ela olha para o abismo da pobreza de frente e faz uma escolha baseada no pragmatismo mais extremo e cortante que se pode imaginar. Sim, quando tal primo insuportável, o Sr. Collins, é rejeitado pela Elizabeth, ele fica com orgulho ferido e imediatamente pede a Charlotte em casamento. E ela aceita. Ela aceita. Ela aceita casar com um homem que é descrito o tempo todo como pedante, bajulador e sem nenhum atrativo intelectual ou físico. E o mais doido é que nós vemos os leitores e até a própria Elizabeth julgando a Charlotte por essa decisão. Muito. Mas por que julgamos tanto uma pessoa que estava apenas tentando sobreviver? É como alguém hoje que aceita um emprego num ambiente corporativo tóxico, com um chefe abusivo, simplesmente porque precisa do plano de saúde para não morrer. É uma ótima analogia. A Charlotte aceita se acorrentar até o fim dos dias dela a um homem que ela claramente não admira. Tudo para comprar estabilidade. E qual é o peso na alma de uma mulher que precisa vender a própria existência, as próprias manhãs e noites, por um teto e comida na mesa? É avassalador. E ela diz isso explicitamente. Ela diz que não é romântica, que tudo que ela pede é um lar confortável. É um sacrifício monumental disfarçado de celebração matrimonial. E por outro lado, se a Charlotte representa esse extremo do pragmatismo sufocante, nós temos o outro lado da moeda operando na mesma casa. O extremo oposto do risco. Exato, personificado na irmã mais nova da família Bennet, a Lydia. Nossa, a impulsividade da Lydia. Ela tem 15 anos, é cheia de energia, não pensa nas consequências de absolutamente nada. Nem um pouco. E ela acaba fugindo com um oficial do exército, o Sr. Wickham, sem estar casada. Olha, hoje, isso seria no máximo uma dor de cabeça familiar, né? Sim, uma fase rebelde resolvida com muita terapia e algumas conversas difíceis na mesa de jantar. Exatamente. Mas na Inglaterra daquela época, o que significava essa rebeldia? Significava a ruína completa, irremediável, de toda a família. Em uma sociedade tão rígida, a reputação de uma mulher não era apenas uma questão de fofoca local. Não era só o que os vizinhos iam falar no domingo. Era literalmente o seu capital financeiro. Era a porcelana mais fina e frágil do mundo. Dar um passo em falso, ceder a um impulso adolescente, destruía o único pilar de segurança que elas possuíam. A fuga da Lydia não era vista pela sociedade como o erro de uma jovem confusa. A sociedade via ali um ativo financeiro que despencou a zero, e pior, que contaminou todos os outros ativos ao redor. Porque a lógica da época era cruelíssima. Se uma irmã é considerada arruinada, nenhuma família respeitável ou rica vai permitir que seus filhos casem com as outras irmãs. A mancha moral é transferível. A atitude da Lydia ameaçava arrastar as outras 4 irmãs direto para a escuridão social e, consequentemente, para a pobreza, porque elas perderiam todas as chances de conseguir um bom casamento. A tensão não é sobre o que os vizinhos vão pensar. É sobre nós vamos morrer de fome por causa disso. Isso muda completamente como vemos o passado. A etiqueta, os bailes, as regras rígidas de comportamento, os leques, nada disso era apenas gentileza ou frescura.
Eram as grades de segurança de uma ponte muito, muito estreita sobre um precipício sem fundo. Uma imagem perfeita. E é exatamente dentro dessa prisão invisível, sob essa tensão elétrica pela sobrevivência, que a atmosfera da nossa narrativa muda abruptamente. Ah, a chegada dos deuses do Olimpo. Sim, a chegada de novos personagens na pequena vila, aristocratas incrivelmente ricos. É como se eles descessem das nuvens para caminhar entre os mortais, trazendo nas mãos o poder de salvar aquela família da ruína ou de afundá-la de vez. Primeiro, entra em cena o afável Sr. Bingley, um homem jovem, sorridente, que carrega aquela leveza típica de quem nunca precisou se preocupar com o dia de amanhã. Ele não tem o peso do mundo nas costas. Nenhum. E ele rapidamente se encanta pela irmã mais velha, a Jane Bennet, que é a personificação da doçura e da bondade. Bingley é o sonho de consumo de qualquer mãe com filhas em idade de casar. Mas o problema é que ele não chega sozinho. Não. Ao lado dele, ergue-se uma figura que muda a gravidade do ambiente. O Sr. Darcy. O imponente Sr. Darcy. Reservado, inalcançável e dono de uma fortuna astronômica que o coloca numa estratosfera social completamente diferente de todos ali no salão. A entrada de Darcy no baile local é descrita de uma forma genial. Todos inicialmente o admiram por sua riqueza, claro. Mas em poucos minutos, a admiração se transforma em repulsa. E por quê? Porque ele exala um orgulho quase palpável. Ele se recusa a dançar com pessoas que não pertencem ao seu círculo íntimo. Ele olha para o interior rural, para aquelas pessoas de roupas menos luxuosas e maneiras menos refinadas, e demonstra um desprezo silencioso, porém ensurdecedor. É nesse cenário carregado que ocorre o estopim de tudo. A Elizabeth Bennet, a segunda irmã, que é brilhante, dona de um espírito crítico afiadíssimo e que se recusa a abaixar cabeça para o dinheiro de quem quer que seja. Ela escuta o Darcy insultá-la. Sim, ele diz, em alto e bom som, que ela é tolerável, mas não bonita o suficiente para tentá-lo a dançar. Imagine ouvir isso do homem mais rico e poderoso da festa. É o choque perfeito. Não é apenas um encontro de classes, é um confronto de titãs. A tensão entre Elizabeth e Darcy se torna o centro elétrico da história inteira a partir desse segundo. E é aí que os verdadeiros monstros internos de cada um são libertados no salão. O Darcy veste a armadura do orgulho. Ele está cego por sua posição social elevada, acreditando genuinamente que se misturar com os Bennet seria uma degradação da própria estirpe. E a Elizabeth, ferida em sua dignidade, saca sua própria arma letal, o preconceito. Ela formula um julgamento precipitado, feroz e inabalável contra ele desde esse primeiro momento. Para Elizabeth, a partir daquela noite, o Darcy é o vilão em todas as histórias possíveis. E o mais instigante é como a narrativa nos faz torcer por ela, mesmo quando ela está redondamente enganada. É porque nós vemos duas mentes brilhantes, que na verdade combinam perfeitamente, se sabotando. O orgulho dele o impede de enxergar o valor humano e a inteligência rara dela. E o preconceito dela a impede de ver a vulnerabilidade, a lealdade e o caráter real que se escondem por trás daquela máscara de gelo dele. Eles criam espelhos distorcidos um para o outro. É fascinante de acompanhar. E essa dança de mal-entendidos só cresce. O Darcy começa a se apaixonar pela Elizabeth contra a própria vontade. Ele tenta resistir, ele foge, ele até afasta o amigo Bingley da irmã dela. Sim, porque ele acha que a família Bennet é um desastre econômico e social muito grande para se associar. Ele quer salvar o amigo. Mas a atração intelectual e o fascínio que ele sente pela Elizabeth acabam vencendo, o que nos leva ao clímax dramático absoluto. A famosa, a icônica cena da primeira declaração de amor. O Darcy finalmente cede aos seus sentimentos, mas como alguém com tanto orgulho acumulado pede alguém em casamento. Essa é sem dúvida uma das declarações de amor mais desastrosas e tensas já criadas na literatura mundial. Não há música suave, não há cavalheirismo poético. É uma tempestade de verdade e um choque de egos brutal. O Darcy confessa que a ama, mas faz questão de listar absolutamente todos os motivos pelos quais ele não deveria amá-la.
Ele fala da inferioridade da família dela, da falta de dinheiro, das conexões embaraçosas dos parentes. É quase um insulto direto. Ele basicamente diz, olha, sua família é uma vergonha, nossa diferença de classe é um abismo, vai ser um escândalo gigantesco, mas eu desejo você mesmo assim. E ele tinha absoluta certeza de que ela, sendo pobre e precisando desesperadamente do dinheiro, diria sim imediatamente e agradeceria de joelhos pela salvação. E o que Elizabeth faz? Como alguém na posição dela tem a coragem de lidar com essa situação? Sem herança, com o relógio da ruína batendo e sabendo que o pai pode morrer a qualquer momento. Ela não apenas diz um simples não, ela dispara um raio que parte a terra ao meio. Ela o rejeita da forma mais fulminante possível. Ela diz, olhando nos olhos dele, que ele é o último homem no mundo com quem ela se casaria. Ela o acusa de ter destruído a felicidade da irmã dela e de ser arrogante, egoísta, insensível. O impacto dessa colisão é indescritível. É ver duas forças da natureza batendo de frente a 200 por hora. Elizabeth estilhaça o ego construído por gerações de privilégio aristocrático dele em 5 minutos. A audácia, a coragem monumental dessa mulher ao rejeitar a salvação financeira de toda a sua família. E por quê? Apenas porque o homem feriu o seu senso de justiça e a sua dignidade. É um grito de rebelião existencial tremendo. Mas, ao mesmo tempo, bate aquele desespero em quem está acompanhando a história. A gente pensa, meu Deus, Elizabeth, o que você acabou de fazer? Sim, você jogou fora a única boia de salvação no meio do oceano. É uma tensão insuportável. Mas é exatamente nos escombros dessa rejeição brutal que o verdadeiro milagre da história começa a acontecer. A agonia da redenção. Porque o Darcy poderia muito bem ter reagido com a fúria cega de um tirano milionário. Ele tinha poder para isso. Ele poderia ter destruído o resto da reputação da família dela com um estalar de dedos. Em vez disso, o que se segue é um despertar doloroso. As palavras de Elizabeth entram na mente dele como um antídoto amargo. Ele é forçado a engolir a seco o próprio desprezo. Ele olha para o espelho, vê o homem arrogante e insensível que ela descreveu, e pela primeira vez na vida, ele sente vergonha verdadeira. Ele percebe que o seu dinheiro infinito não compra o respeito da única mulher que ele realmente admira no mundo. Ele precisa, desesperadamente, encontrar humildade. E ver essa desconstrução de um homem poderoso é de uma beleza sombria e profundamente humana. E o brilhantismo da trama é que Elizabeth também não sai ilesa dessa explosão. O pedestal de superioridade moral e de percepção afiada no qual ela mesma se colocou também começa a ruir. Logo após a rejeição, o Darcy escreve uma carta para ela. Uma carta onde ele não pede desculpas por amá-la, mas onde explica, com fatos concretos e irrefutáveis, as acusações pesadas que ela fez. E revela, por exemplo, a verdadeira natureza do Sr. Wickham, aquele oficial charmoso por quem Elizabeth tinha simpatia e que depois foge com a irmã dela. E quando Elizabeth lê essa carta, o mundo inteiro dela vira de cabeça para baixo. Ela descobre que o homem que ela rotulou como vilão de pedra, o Darcy, tinha na verdade motivos muito nobres e estava protegendo a própria irmã de predadores. Enquanto isso, o homem em quem ela confiou cegamente, baseado apenas em sorrisos charmosos e conversas agradáveis, o Wickham, era um manipulador frio e um monstro real. Como a Elizabeth lida com a constatação de que o seu julgamento, a característica da qual ela mais se orgulhava na vida, estava completamente quebrado. Com um choque paralisante e uma vergonha avassaladora. Ela diz a si mesma uma frase fortíssima. Até este momento, eu nunca conheci a mim mesma. É a descoberta de que o seu próprio preconceito a deixou cega. Ela é forçada a encarar a sua falibilidade humana de frente. E é aqui que a genialidade da obra atinge o seu ápice absoluto. Ambos precisam arrancar a pele antiga para poderem seguir em frente. O Darcy precisa matar o aristocrata intocável e orgulhoso dentro de si. E a Elizabeth precisa silenciar a juíza implacável e precipitada dentro dela. É um processo de autoconhecimento que dói na alma, o que nos faz entender que o verdadeiro triunfo dessa narrativa épica não é o final feliz convencional. Não é o som dos sinos tocando na igreja do vilarejo.
O casamento final, a subida ao altar com as fortunas finalmente unidas, é apenas a consequência material de um milagre muito, muito maior. A transformação interior profunda. É a prova de que a arrogância e os julgamentos precipitados não têm espaço se você quiser conexões verdadeiras nesta vida. Isso traz uma sensação de reverência diante da capacidade de mudança do ser humano, sabe? O triunfo real é a superação de nós mesmos. Ver personagens que foram moldados por uma sociedade que exigia o fingimento constante conseguirem transcender suas próprias falhas. Eles se despem das defesas mais enraizadas e encontram um terreno de respeito mútuo e de verdade crua. Isso é de uma profundidade emocional gigantesca. É por isso que essa obra não é um simples conto de fadas bobo. É um tratado magistral sobre como nos tornamos pessoas melhores quando alguém nos confronta com a nossa pior versão possível. E isso explica o eco na eternidade que essa história possui. Não é à toa que Orgulho e Preconceito sobreviveu a mais de 2 séculos praticamente intacta, em sua força avassaladora. Pensemos nas incontáveis adaptações, nas minisséries grandiosas, no cinema. O mundo simplesmente não consegue esquecer. Aquela imagem marcante da adaptação com a Keira Knightley, onde o Darcy caminha pelos campos ao amanhecer, com a neblina se dissipando e os casacos esvoaçantes. Aquilo se tornou um símbolo cultural gravado na nossa mente. E por que isso exerce tanto fascínio sobre nós, hoje, em pleno século XXI? Especialmente quando o murgadeado e aquelas leis de herança cruéis já não existem mais? Porque, no fundo, no âmago da coisa, essa narrativa nos confronta com algo imutável, a natureza humana. Os nossos medos mais profundos de inadequação, as nossas muralhas de proteção, os nossos abismos e as nossas redenções. A autora pegou o mercado de casamentos do século XIX e o dissecou com a precisão de quem observe o comportamento humano no limite da angústia e da necessidade. Ela expôs como as pressões econômicas moldam o que chamamos de amor. E é aí que reside a genialidade duradoura da coisa toda. O que nos deixa com o pensamento final. Uma provocação para quem ouve para refletir no silêncio que se seguirá depois que a gente terminar aqui. Se aquelas leis impiedosas do passado, com as guilhotinas de herança e a ameaça constante de miséria, forçavam tantas mulheres a entrarem em contratos frios que elas tentavam desesperadamente chamar de amor? Quais são as correntes invisíveis que nos prendem hoje? Exato. Quais são as pressões sociais contemporâneas, os medos econômicos mascarados e os contratos silenciosos de status que, nesse exato momento, estão moldando as nossas escolhas mais íntimas, sem que a gente sequer perceba. Fica a reflexão. Nos vemos no próximo mergulho profundo.